Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais um dia na presença desse Deus. Que esse dia venha ser diferente, pois, como diz o salmista, esse é o dia que Ele fez para nós. Então que venhamos a nos alegrar e a nos regozijar nele, pois só temos motivos de estarmos felizes. Não importa a circunstância que eu e você estamos vivendo, não importa o que estamos passando. A única coisa que nos importa é saber que esse Deus maravilhoso está ao nosso lado e que Ele tem nos sustentado, mesmo muitas vezes errando, falhando, pecando, e retribuindo esse amor, retribuindo essa graça de maneira enganosa, de maneira áspera e muitas vezes agindo em falsidade diante desse amor tão verdadeiro que Ele tem revelado para mim e para você. Que possamos estar atentos e que hoje venha ser um marco na nossa vida, onde nós vamos mudá-la de verdade, vamos obedecer aquilo que Ele tem nos orientado, vamos botar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, pois Ele tem nos preparado para a sua vinda que está próxima. E será que hoje sim, neste dia, estamos preparados para o arrebatamento? Ele já nos preparou, mas que a nossa resposta venha a ser sincera diante dele, porque Ele procura pessoas que sejam sinceras, não pessoas falsas. Antes de mais nada, gostaria de estar lendo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. O versículo é o versículo de número 22, que diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Essa é uma passagem muito conhecida por todos nós, onde ela relata Jesus andando sobre as águas. E depois, posteriormente, Pedro também pede para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, me chama para ir ter contigo, para que eu também possa andar sobre as águas. E Pedro, a um certo ponto, ele consegue caminhar sobre as águas. Porém, quando ele deixa de olhar para Jesus, quando ele deixa de focar nas coisas de Deus, ele começa a afundar. E ali, Jesus vem e o socorre, pois ele pede o socorro do seu Senhor. Ele pede o socorro de Jesus. E esta palavra, ela nos demonstra a confiança em Deus. Ela nos demonstra a importância também da fidelidade para com Ele e da obediência.
para com aquilo que Ele tem direcionado às nossas vidas, para com a sua palavra. E essas três coisas, essas três palavras, essas três características, um servo verdadeiro de Deus tem que ter em sua vida. E se eu e você não temos uma, não temos as outras, pois uma depende da outra. Se você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que obedece e é uma pessoa que confia. Se você é uma pessoa que confia, você é uma pessoa fiel e uma pessoa obediente. Da mesma forma, se você é obediente, você vai ser fiel e você vai ser uma pessoa que confia em Deus. Não temos como separar essas três características da vida de um servo de Deus. E se uma pessoa é desobediente, ela não tem a confiança em Deus e ela não é uma pessoa fiel a Ele. Que nesse dia eu e você possamos mudar e a compreender que quando Deus nos direciona uma coisa e nós não obedecemos a sua palavra, não estamos confiando nele e muito menos estamos sendo fiéis a Ele. Que possamos estar atentos às coisas do Senhor, que possamos estar preparados para ouvir o que Deus tem para falar comigo e com você. E essa passagem, ela espelha bem a vida de um grande homem que andou nessa face da terra. Não porque ele não foi um grande homem porque ele foi um homem que fez proezas maravilhosas, não. Ele foi um grande homem porque ele confiou em Deus, porque ele foi fiel a Ele e acima de tudo, ele obedeceu todas as ordenanças, todas as direções que Deus lhe dava para a sua vida. Ele obedecia sem olhar para trás, sem olhar para os lados e principalmente sem questionar a vontade de Deus. E muitas vezes nos pegamos questionando as coisas de Deus, questionando os nossos líderes, questionando por que Deus está fazendo dessa forma e não desta forma. Primeiramente, a obra não é minha, a obra não é dos líderes, a obra não é dos pastores, não é dos diáconos, não é de ninguém, a obra é de Deus. Quem direciona a obra dele é Ele mesmo, é o Senhor dos exércitos. Ele conhece o passado, presente e futuro, Ele é onipresente, onipotente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a sua obra. Eu e você não sabemos o que é melhor para a obra de Deus, então não temos que questionar aquilo que Ele tem direcionado os nossos líderes a fazer. Quem sou eu? Quem é você? Para questionarmos a palavra que Ele tem ministrado sobre a nossa vida. Quem somos nós para questionarmos aquilo que Ele tem direcionado para nós? Porque todos aqui, todas as pessoas que são membros da igreja, até as pessoas que conhecem a fundo a Deus, acreditam que Deus tem direcionado os seus servos. Eles têm erro, sim, eles têm falha, mas nós sabemos que também são pessoas que têm o temor de Deus, que não buscam a glória própria, não buscam o crescimento próprio, mas pelo contrário, eles buscam o crescimento da obra e das coisas de Deus. E que possamos começar a ficar na posição que Ele deseja da minha e da sua vida e exercer aquilo que Ele tem direcionado de acordo com a vontade de Deus, pois Ele é o dono da obra e Ele faz o que Ele bem entender. E quem sou eu e quem é você para questionarmos, para retrucarmos aquilo que Deus tem ordenado sobre mim e sobre você? E o nome desse grande servo de Deus, ele se chama Judas, mais conhecido como Judas Macabeu. Foi um grande homem e ele é conhecido por ser um homem que foi obediente às coisas de Deus, uma pessoa que foi fiel a Ele e confiou nele até o fim da sua vida. E por confiar e por permanecer fiel e obediente às coisas de Deus, Deus o honrou de uma maneira sobrenatural. E nós vamos ver hoje na biografia desse grande servo de Deus, e que possamos nos espelhar, que possamos tomar como exemplo as coisas boas, porque olhar para os maus exemplos é muito fácil, mas olharmos para os bons exemplos é muito difícil. Mas é esses bons exemplos que devemos seguir, é esses bons exemplos que devemos ali tomar para a nossa vida. E acima de tudo, claro, sempre acima de tudo, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é a principal revelação, ela é a principal regra de fé e prática para mim e para você. Se a vida dessas pessoas não estiverem de acordo com a palavra do Senhor,
não devemos segui-los, não devemos imitá-los, não devemos tomar como exemplo para mim e para a sua vida. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, esses são exemplos que devemos tomar para a nossa vida. E acima de tudo, o maior exemplo de todos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos prosseguir então na palavra de Deus. Judas Macabeus, ele vai ser filho de um homem chamado Matatias. Matatias vinha da linhagem sacerdotal. Ele era um homem que tinha ali a condição, não somente a condição necessária, mas ele era um homem que podia se tornar um sumo sacerdote. Porém, ele não veio a se tornar, pois a sua nação já havia um sumo sacerdote. Porém, o sumo sacerdote que direcionava a nação de Israel nos tempos de Matatias não era uma pessoa que era fiel, era confiante e obediente a Deus. Não, era um homem que ele queria se manter no seu cargo, custasse o que tivesse que custar. Ele queria se manter no cargo, pois ele achava que aquele cargo era dele. E na obra de Deus, nada é nosso, é de Deus. E Deus faz o que Ele quer. Mas aquele homem, ele queria se manter no cargo. E por querer se manter no cargo, ele vai fazer alianças, ele vai fazer acordos, ele vai fazer barganhas. Pois a nação, no tempo de Matatias, não estava vivendo um momento muito bom. Pois a nação estava decadente espiritualmente e de certa forma também moralmente, pois os judeus estavam abandonando os costumes religiosos que Deus havia ordenado a eles. A população estava abandonando as coisas de Deus. Eram pouquíssimas pessoas que queriam compromisso com Deus, e também é assim nos nossos dias. São pouquíssimas pessoas que querem compromisso com Deus, que querem abdicar das suas vontades, que querem negar-se a si mesmo para obedecer e fazer a vontade de Deus. São poucas pessoas, pois muitas vezes a obediência, a fidelidade e a confiança em Deus nos levará a circunstância que eu e você não queremos passar, que eu e você não queremos enfrentar. Mas com Deus nós temos uma certeza: vem a dificuldade, vem a luta, vem a provação, com Deus seremos mais do que vencedores, porque o nosso general, ele não perde batalha. O nosso general, ele peleja na nossa frente. Ele nos ama, ele nos quer bem. Nunca, jamais ele irá levar a minha e a sua vida para a ruína. Não, ele sempre irá levar a minha e a sua vida cada vez mais perto dele, onde ele pode continuar nos guardando, nos guiando, nos protegendo de todas as adversidades, de todos os nossos inimigos. Esse sumo sacerdote irá fazer algo terrível em sua época. Ele vai fazer um acordo com um homem chamado Antíoco, mais conhecido como Epifânio. Esse homem era um déspota, uma pessoa terrível, um homem sem escrúpulos nenhum. Era conhecido como um homem dado ao luxo, muito soberbo, muito arrogante, pois ele mesmo muitas vezes vai se considerar como um Deus. Tanto é que ele vai receber uma carta falando que ele era Deus entre os homens na terra. E ele gosta, ele vai gostar, porque aquilo mexia com o seu ego, aquilo afagava o seu coração. E esse sumo sacerdote vai se aliar a ele, e ele manda uma carta. Ele fala o seguinte: eu abro mão da minha religião, eu abro mão do meu Deus, eu abro mão da minha nação, eu abro mão de tudo para seguir ao Senhor, que era Antíoco Epifânio ali. E Antíoco Epifânio aproveita essa brecha para oprimir ainda mais a nação de Israel. A nação já estava sendo oprimida por muito tempo por causa desse sumo sacerdote. Agora Antíoco Epifânio vai ter a liberdade de poder adentrar em Jerusalém. Ele vai ter a liberdade de poder entrar na nação de Israel e começar a dizimar a população. O diabo pegou a brecha que o sumo sacerdote, o líder do povo de Israel,
deu para poder começar a oprimir o povo judeu. E muitas pessoas, repare bem, muitas pessoas seguiram o exemplo desse sumo sacerdote. Muitas pessoas abandonaram a Deus, abandonaram as coisas de Deus. E Antíoco Epifânio, para estar sendo bem breve, ele vai entrar em Jerusalém. Quando ele adentra em Jerusalém, ele vem aparentemente de uma forma amigável. Porém, quando ele adentra pelos portões de Jerusalém, ele começa a fazer atrocidades terríveis. Ele começa a matar pessoas, ele começa a dizimar as pessoas, e acima de tudo, ele começa a fazer com que toda a nação, ele coloca como um decreto, ele agora se coloca como governante daquela nação, porque o sumo sacerdote entregou aquela nação de bandeja, para poder se manter na posição em que ele se encontrava. Olha que atrocidade, uma pessoa que não pensava nele mesmo, não um servo de Deus verdadeiro. O servo de Deus verdadeiro, ele ama o próximo como a si mesmo, pois é isso que a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos ensinado: amar o próximo como a mim mesmo, como a nós mesmos. Se eu e você fazemos de tudo para permanecermos no cargo, na posição, no status diante da sociedade, não medimos esforços, estamos sendo igual a esse sumo sacerdote, traidores do povo de Deus, traidores da obra de Deus, porque Antíoco Epifânio, ele vai fazer não só grandes atrocidades, mas ele vai fazer uma das maiores afrontas a Deus. Ele vai entrar no templo em Jerusalém, ele vai sacrificar um porco em cima do altar de Deus. Isso era algo abominável para Deus e para toda a nação de Israel. Isso era algo abominável. Mas o sumo sacerdote estava ao lado de Antíoco Epifânio, aceitando tudo o que ele fazia, só para poder se manter no cargo. E de acordo com os estudos referentes à palavra de Deus, Antíoco Epifânio veio a ser uma tipologia de anticristo. Ele veio a ser um prelúdio do que será o anticristo que está para aparecer. Sim, ele vai ser um prelúdio desse anticristo. Ele é só apenas uma amostra de como será o anticristo. E ali, todo aquele que ele faz um decreto, que todo aquele que continuasse a observar as leis do seu Deus, as leis de Deus, do Deus verdadeiro, todo aquele que circuncidasse os seus filhos, todo aquele que não quisesse sacrificar ao Deus de Antíoco Epifânio, deveria ser morto, deveria ser assassinado, mas não assim de imediato. Primeiro ele torturaria a pessoa, depois, se a pessoa tivesse uma família, uma mulher, uma esposa, um filho, uma filha, o que fosse, ele torturaria você. Posteriormente ele torturaria seu filho, torturaria a sua mulher diante dos seus olhos. Sim, ele fazia com que a pessoa assistisse tudo e posteriormente matava os dois, ou a família na frente do líder, e depois, por fim, ele matava o líder daquela família, para fazer com que ele viesse a negar ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E assim será no aparecimento do anticristo. O anticristo fará as mesmas atrocidades com os servos de Deus, aqueles que não subirem no arrebatamento, aqueles que não subirem com o Senhor nos ares do arrebatamento, passarão por grandes dificuldades. Mas se não negarem, se permanecerem fiéis até a morte, eles poderão ainda assim ter mais uma oportunidade de morar uma eternidade com o Senhor. Mas Deus já está nos preparando para que não venhamos a precisar passar por esses momentos tão difíceis que a nação, que o mundo está para passar. E Antíoco Epifânio, ele faz tudo isso, e ele, como já vimos, ele vai ser a tipologia de anticristo, e ele começa a fazer essas atrocidades.
e começa a se espalhar pelo meio do povo, por toda a nação de Israel. E as pessoas começam, pouquíssimas, muito pouquíssimas pessoas, permaneciam fiéis às ordenanças de Deus, à palavra de Deus, as sagradas. Eles tinham ali o Antigo Testamento, eles tinham as suas leis, que eles consideravam, que nós consideramos também como a palavra de Deus. Antíoco Epifânio começa a queimar as sagradas escrituras na época de Matatias. Ele começa a destruir tudo relacionado a Deus. Ele começa a destruir, a profanar. Ele saqueia praticamente todo o templo e leva para o seu reinado, leva para a sua nação, para guardar como seu próprio tesouro. Quantos reis poderosos fizeram isso com as coisas de Deus e se deram muito mal? Meu irmão e minha irmã, quem somos nós? Muitas vezes pessoas que têm falhado diante de Deus, têm errado, têm feito coisas terríveis diante da presença, diante e na presença desse Deus maravilhoso. E muitas vezes achamos que estamos impunes. Não, meus irmãos, não estamos impunes. É a graça de Deus que ainda nos alcança e nos dá mais uma oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Que nesse dia venhamos a nos arrepender, pois podemos pagar muito caro pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pois o salário do nosso pecado é a morte, e Deus quer nos livrar dela. Deus quer nos livrar do salário do pecado. Teremos consequências? Sim, teremos consequências, mas as consequências enfrentaremos com Deus. E Antíoco espalha todo esse terror por toda a nação de Israel, e ele começa a ir de cidade em cidade, aldeia em aldeia, mandando seu exército, mandando seus generais, fazendo com que ele sempre pegava o líder daquela aldeia para mostrar como exemplo que se não sacrificasse ao Deus dele, e não era qualquer sacrifício, tinha que ser um porco, para ser sacrificado no altar que eles construíam ali. E se tivesse um altar a Deus, eles tinham que sacrificar no altar que estava dedicado a Deus. Eles tinham que sacrificar um porco ao Deus que Antíoco Epifânio servia. E ali muitos líderes, não fala que eram poucos, mas muitos líderes, muitos homens, muitas mulheres preferiam obedecer a Antíoco Epifânio do que obedecer a Deus, pois tinham a sua vida, pois tinham seus interesses acima de Deus. E uma pessoa que é fiel, não são seus interesses que estão acima de Deus. Uma pessoa que confia nele, não tem os seus interesses, e muito menos a sua vida maior que as coisas de Deus. A sua fidelidade para Deus, para com Deus, não é maior que a sua vida. Pelo contrário, o que ele tem de mais precioso é o seu Deus, é a sua fidelidade para com ele, é a sua confiança e a sua obediência nele. Pouquíssimas pessoas se levantavam contra Antíoco Epifânio. Porém, num certo dia, ele vai numa aldeia onde se encontrava Matatias, o pai de Judas Macabeu, e ele pega Matatias, que já era um ancião, um homem de idade, e fala assim o seguinte: você vai sacrificar para o nosso Deus, e vai sacrificar um porco. Eles traziam um porco com eles. Se você fizer isso, o rei lhe dará muitos e muitos benefícios. Você será uma pessoa muito influente. Tentaram comprar. Um servo de Deus não se vende. Uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que obedece ao Senhor, não é uma pessoa que se vende por nada, por nenhuma riqueza. Quantos servos já se venderam por pouco, por coisas passageiras?
onde a traça, a ferrugem e o ladrão podem destruir. Quantas pessoas estão trocando o reino celestial, uma vida eterna, para coisas passageiras, coisas que irão passar. Meu irmão e minha irmã, olhe para as coisas eternas do Senhor. Olhe para Deus quando vier o pecado, pois todo dia o pecado vem e nos chama, todo dia vem as tentações, mas nós temos que escolher a Deus. Matatias escolhe ao seu Deus, e por escolher ao seu Deus, ele se levanta e fala: eu jamais sacrificarei a um Deus estranho, eu jamais abandonarei a lei do meu Deus, pois a Ele entrego toda a minha vida, entrego todo o meu coração, e Ele nunca me abandonou, e não será hoje que Ele me abandonará. Fale para Antíoco Epifânio que ainda há pessoas que não se dobram diante ao Deus estranho, mas permanecem firmes diante do Deus verdadeiro. E ele, juntamente com os seus filhos, ele chama seus 5 filhos e vai para cima dos soldados de Antíoco Epifânio e mata todos. E depois ele sai daquela aldeia e vai para outro lugar para se reagrupar, para permanecer servindo a Deus, pois ele sabia que viria a retaliação e ele estava se preparando para o que estava por vir. E durante 1 ano, Matatias resistiu a Antíoco Epifânio, porque posteriormente a 1 ano ele veio a falecer, e ele veio deixar Judas, mais conhecido como Macabeu, um de seus filhos, como líder da nação. Ele teve 5 filhos, os nomes dos seus filhos eram esses: João, cognominado Gades; Simão, cognominado Martés; Judas, cognominado Macabeu, no qual acabamos de falar, e é sobre ele que estamos relatando a biografia neste dia; Eleazar, cognominado Aurã; Jonatas, cognominado Rafa. Esses eram os 5 filhos de Matatias, e ele veio a deixar Judas Macabeu como líder daquele povo, e ele dá um conselho para o seu filho, dizendo o seguinte: não abandone as coisas de Deus, não abandone os costumes, as tradições, a palavra de Deus, nem que você tenha que dar a sua própria vida, meu filho, pois isso vale mais do que qualquer coisa que Antíoco Epifânio possa lhe dar. E assim ele expira e morre. E Judas Macabeus toma a frente, e com esse pequeno grupo de pessoas que ele consegue, que o seguem, que seguiam seu pai e agora estão sob a sua liderança, ele começa a ensinar e a mostrar com as suas atitudes como se deveria servir a Deus, como se deveria confiar em Deus verdadeiramente. E ali, quando Antíoco Epifânio soube dessa insurreição, ele começa a procurar destruir, a matar Judas Macabeu, seus irmãos e aquele pequeno grupo de judeus que estavam se levantando contra ele. E ao passo que, enquanto Judas estava obediente a Deus e seu exército era pequeno, o exército de Antíoco Epifânio, aos olhos de muitos, começava a crescer, porque judeus em muitos lugares que haviam fugido começam a voltar, não para ajudar Judas, mas para se juntar, se aliançar com Antíoco Epifânio. Quando eles souberam que Judas começa a se impor, a mostrar qual era a vontade de Deus, ao invés de se voltarem a favor do servo de Deus, não, eles se voltam contra o servo de Deus, pois os samaritanos, que gostavam de dizer que eles eram judeus, eles vão pessoalmente para Antíoco Epifânio e falar que eles não são judeus, que eles são persas, e que é uma verdade, eles são persas, que vieram ali, que criaram raízes em Samaria, e eles se vangloriavam, porque eles também diziam, se nós vamos ver na história dos hebreus,
um tempo atrás, eles diziam que eles eram judeus. E agora, diante de Antíoco Epifânio, eles falam que eles não são judeus, que eles são persas, e que eles estão a favor do rei. E eles se juntam com Antíoco Epifânio para acabar com essa insurreição, para matar Judas Macabeus. E ali eles se juntam, eles começam a se juntar com Antíoco Epifânio, e Antíoco Epifânio vai fazer uma investida com esse grande exército que estava à sua frente, que estava ao seu comando, contra Judas. E repare, olha o que acontece, olha o que o historiador Flávio Joséfo nos relata sobre esse acontecimento, quando eles vieram para lutar contra Judas, cognominado Macabeu. Olha só, e ele estava com seus soldados, e agora ele estava pronto para a batalha. Ele iria pelejar contra Antíoco Epifânio, mesmo com um exército tão pequeno, e Antíoco com um exército muito grande, com uma quantia muito considerável. E olha o que acontece. Mas vendo que os seus soldados não estavam dispostos a isso, aqui está falando sobre Judas Macabeu e o seu exército, quando eles se deparam diante dessa enorme multidão de soldados que estavam à sua frente, que vinham para destruí-los. Mas vendo que os seus soldados não estavam dispostos a isso, tanto por causa do número dos inimigos, quanto em razão de não estarem alimentados, disse-lhes que a vitória não dependia do número de homens. Olha, mas repare bem, olha o que Judas Macabeus vai falar: mas da confiança que eles tivessem em Deus. A vitória diante do pecado, diante das adversidades da nossa vida, não está numa conta recheada, não está em ter um carro do ano, não está você tendo as melhores vestes, numa casa enorme, não está nisso. Mas a vitória está na confiança em Deus, na fidelidade para com Ele e na obediência à sua palavra. É aí que está a nossa vitória, é aí que está a vitória do servo verdadeiro. Quando vier o pecado, ele vence porque ele confia em Deus, ele vence porque ele é fiel a Ele, e ele vence porque ele é obediente a esse Deus maravilhoso. Por isso que muitos servos de Deus têm perdido batalhas, por isso que muitos servos de Deus têm se corrompido, têm se vendido, porque não confiam em Deus. Por isso que pessoas estão abandonando a Deus nesses dias, porque a sua confiança minguou, a sua fidelidade se foi, e a sua obediência não existe mais. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus quer trazer isso novamente sobre a minha e sobre a sua vida, sobre o meu e sobre o seu coração. Quando estiver ali aflito, ansioso, busque a Deus, confie em Deus, confie na sua palavra, que Ele pelejaria por você, por mais que muitas vezes pareça que Deus está em silêncio, mas Ele não está parado, Ele está trabalhando em meu e seu favor. Aguarde, que virá o livramento de Deus. Vamos prosseguir para ver o que o Senhor fez. Olha só, disse-lhes que a vitória não dependia do número de homens, mas da confiança que eles tivessem em Deus, pois podiam ver pelos exemplos de seus antepassados quantas vitórias gloriosas foram obtidas contra inimigos de número incontável. Além disso, eles estavam combatendo pela defesa de suas leis e pela salvação de suas esposas e filhos, e assim nada seria capaz de lhes resistir, pois tinham a justiça do seu lado. Quem que é a justiça? A justiça é o Senhor, e a força que dela provém é invencível, e eles saem para a peleja, e o impossível, o milagre acontece exatamente diante dos seus olhos. Eles põem para correr. Todos os soldados que vieram contra eles, todos os soldados que Antíoco Epifânio mandou contra eles, correram diante de um número pequeno de pessoas.
Correram não de qualquer jeito, mas correram apavorados diante da coragem daqueles homens, diante da sua fé e confiança e fidelidade diante de Deus, pois Deus mais uma vez mostrou que Ele estava ao lado dos seus. Deus tem pelejado em meu e seu favor. Deus está ao nosso lado. Deus não há de nos abandonar. Deus nunca abandonará os seus. Deus está contigo. Deus está conosco, meu irmão e minha irmã. Não se sinta abandonado, mas se sinta amado por esse Deus. Porque se você está respirando, se você está vivo, se você está de pé ainda, é porque a mão poderosa de Deus ainda te sustenta. Que Deus maravilhoso nós servimos. Ele sai vitorioso. E agora ele começa a reconquistar as cidades de Israel, as cidades ali que pertenciam à nação de Israel. Ele não só começa a conquistar e a restituir a nação, como ele destrói os altares. Todos os traidores da nação de Israel, todos os judeus que sacrificaram ao Deus de Antíoco Epifânio, foram mortos. Todos esses homens, todos os traidores, foram dizimados. E a nação, o povo de Deus, começa a ver a esperança novamente diante dos seus olhos. E a esperança se chamava o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas Antíoco não parou por aí. Antíoco, cada vez mais, ele buscava mais soldados para ir contra Judas Macabeu. E numa outra oportunidade, olha o que acontece. Eles mais uma vez eles estavam cercados de milhares de soldados, homens muito bem preparados, muito mais armados do que eles. E olha só o que acontece. Judas toma a palavra e mostra toda a sua confiança em Deus, toda a sua fidelidade e obediência a Deus, pois ele só ia para a batalha, para a peleja, direcionado por Deus. Deus o mandava e ele ia. Não importava a quantidade que estava à sua frente. O que importava era obedecer a Deus, era fazer a vontade de Deus. Jamais encontraremos ocasião em que nos seja mais necessário mostrar coragem e desprezar o perigo do que esta, pois se combatermos generosamente, a liberdade será a recompensa de nosso valor. E por mais desejável que ela seja por si mesma, tanto mais a devemos desejar, porque não poderemos sem ela conservar a nossa santa religião. Considerai então que o resultado desta jornada ou nos culminará de felicidade, dando-nos os meios de observar em paz as leis e os costumes de nossos antepassados, ou nos lançará a toda espécie de misérias, cobrindo-nos de infâmia, se por nossa pusilanidade formos causa de que o resto de nossa nação seja completamente exterminado. Lembrai-vos de que nem os covardes, nem os corajosos podem evitar a morte. Sim, os covardes, nem os covardes, nem os corajosos podem evitar a morte. Um dia o traidor, o covarde, chegará a hora dele, porque todos os homens têm uma certeza que nós vamos morrer, mas o servo de Deus, ele tem uma certeza ainda maior, que ele tem uma eternidade com Deus. Então chegará um dia onde o covarde, onde o incrédulo, o desobediente, onde o infiel também prestará contas com Deus. Chegará a hora dele morrer também. E o que será dessas pessoas? O que será de nós? Mas que nós venhamos ser os corajosos. Mas expondo-se a vida pela religião e pelo país, é possível conquistar uma glória imortal. E não duvideis de que, indo ao combate com firme resolução de morrer ou de vencer, o dia de amanhã vos fará triunfar sobre os vossos inimigos. E mais uma vez,
Judas Macabeu, com um pequeno número de pessoas, sai vitorioso da peleja, sai vitorioso da batalha e conquista mais uma batalha, mais uma peleja diante de Deus, pois o seu Deus estava ao seu lado. Para não estarmos estendendo assim, posteriormente, após essa batalha, ele veio e retomou Jerusalém. Ele retoma Jerusalém. Quando ele retoma Jerusalém, ele destrói todos os altares que foram postos dentro da casa de Deus. Ele pega a mesa onde as pessoas usaram para sacrificar também, a mesa dos pães da proposição. Ele pega o candelabro, ele pega o altar, ele joga tudo fora, porque aquilo ali foi tudo profanado diante de Deus. E detalhe, ele também era, como ele era, seu pai também era da linhagem de Arão, ele também fazia parte dessa mesma linhagem. Então ele também ele podia ser um sumo sacerdote, e ele vai ser nomeado sumo sacerdote. Ele vai ser um líder e um sumo sacerdote da sua nação, um homem que direcionava o povo, e não de qualquer forma, mas com fidelidade para com Deus. Ele destrói e manda fazer uma nova mesa, um novo altar e um novo candelabro, com as mesmas medidas, da mesma forma como Moisés havia feito anteriormente. E ali, Antíoco Epifânio, ele vai fazer ali mais uma luta. Ele não vai fazer mais uma, mas ele vai fazer várias lutas contra Judas Macabeu. Ele vai atacar em 3 lugares diferentes. E Judas Macabeu divide seu exército. E quando ele divide seu exército, mesmo com um exército muito pequeno, ele sai vitorioso das 3 batalhas, das 3 pelejas. E a nação de Israel, o templo em Jerusalém, estava voltando a funcionar novamente. Estava voltando a adoração a Deus. E muitos judeus que não se venderam começam a se juntar com Judas Macabeu. E a nação está começando a ver mais uma vez a esperança nascendo diante dos seus olhos. Quando nós confiamos em Deus, a esperança nunca há de morrer. Nunca há de morrer. Porque a nossa esperança, ela é eterna. E ela se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali, ele faz muitas e muitas lutas, até que por fim, Antíoco Epifânio, ele junta uma última investida contra Judas Macabeu. Eu falo a última porque vai ser a última de Antíoco Epifânio, pois posteriormente a essa investida, ele virá a falecer. E nós vamos ver o que Antíoco Epifânio vai dizer quando ele morre. E Antíoco Epifânio faz essa investida e ele estava sem dinheiro nenhum, pois, como já relatado no início dessa mensagem, era um homem dado ao luxo, gostava de luxo, gostava da soberba que ele tinha. E ali ele vai para a Pérsia para poder conquistar um lugar que ele ficou sabendo que tinha muitas pedras preciosas. Era um lugar que detinha ali uma riqueza muito grande. Então ele deixa com seus líderes, com 2 generais dele, seus 2 principais generais, ele deixa o seu exército para lutar contra Judas Macabeu e assim dar cabo a toda essa insurreição. E o que veio a acontecer? Ele foi para a Pérsia. Na Pérsia ele saiu derrotado. Ele tentou saquear a cidade, mas não conseguiu entrar. E Judas Macabeu derrota seu exército, que era ainda maior que os outros anteriores, confiando em Deus, acreditando, sendo fiel a Deus. Ele derrota um exército de um número incontável. E todas as vezes que ele entrava na peleja, ele sempre estava à frente. E quando o exército inimigo via que Judas estava à frente, eles estremeciam. Não porque era Judas Macabeu, mas porque o seu Deus estava sobre ele. A mão do seu Deus estava em favor dele.
E ele pelejava. E quando ele ia, o Senhor ia com ele. E ele saía vitorioso das pelejas. E dessa última peleja, ele vai ter mais. Mas desta peleja, seria a última peleja contra Antíoco Epifânio. Ele sai vitorioso. E Antíoco Epifânio, quando ele se retira, derrotado da Pérsia, e ele está se dirigindo para ali um lugar para poder se recuperar, ele estava já, quando ele perde, ele fica, diz aqui o biógrafo Flávio Joséfo, fala que ele fica entristecido, ele fica ali cabisbaixo, pois ele já não tinha mais recursos nenhum, e a única coisa que ele contava, pelo menos que ele achava que seria, pelo menos os meus líderes vão acabar com Judas Macabeu. E quando ele pensava nisso, veio a triste notícia para ele, para os servos de Deus. Havia alegria e grande gozo que Judas Macabeu havia vencido todo o seu exército. Fala que na mesma hora Antíoco Epifânio adoece e ele diz algumas palavras. Quando ele soube do que Judas Macabeus havia feito com o seu exército, esse acréscimo de aflição deixou-o de tal modo abatido que ele adoeceu, a ponto de perecer, de perceber que o seu fim se aproximava. Mandou então chamar os seus servidores de mais confiança e contou-lhes como se sentia, bem como a causa de sua enfermidade. Olha só como ele reconhece o motivo dele estar daquele jeito e que merecia aquele castigo por haver perseguido os judeus, saqueado o seu templo e desprezado o Deus que eles adoravam. E acabando de dizer essas palavras, morreu, faleceu. Antíoco Epifânio, antes de morrer, reconhece que tudo aquilo que sobreveio ele merecia, pois ele havia ultrajado o Deus Todo-Poderoso. E não há uma pessoa sequer, não há um homem mortal, não há um ser espiritual que tenha ultrajado o nome de Deus e permaneceu impune. Antíoco Epifânio morreu de uma triste maneira, mas o povo de Deus permaneceu alegre, feliz e regozijante, pois alcançaram a liberdade que tanto almejavam. E sempre se ouvia no acampamento do povo de Deus, no acampamento de Judas Macabeu, louvores a Deus, algo que era comum, que era muito corriqueiro. Quando ele voltava das suas pelejas, era o seguinte: quando ele voltava cantando e louvando a Deus em agradecimento por tudo aquilo que ele fez. E Judas Macabeus, ele vai posteriormente, mais à frente, ele vai morrer na batalha em favor das coisas de Deus, mas os inimigos não vão feri-lo a espada. Ele vai morrer de cansaço na peleja, pois ele vai estar cercado dos seus inimigos. Ele vai lutar até não ter mais forças, até não mais conseguir respirar, e vai morrer no campo de batalha, lutando em favor do seu Deus, lutando em favor da lei do seu Deus, em favor da obra de Deus. E esse é um grande exemplo de fidelidade, de confiança e de obediência às coisas de Deus. Enquanto eu e você estivermos na posição que Deus quer, assim como Pedro, andaremos sobre as águas, assim como Judas, todas as pelejas que adentrarmos, seremos mais do que vencedores. Mas, se nós o abandonarmos, começaremos a afundar, como Pedro afundou. Chegaremos à ruína, como os traidores da palavra de Deus chegaram. Mas o que o Senhor tem para mim e para você, neste dia, é uma oportunidade de eu e você termos a confiança nele. Ele pede para confiarmos nele. Ele nunca nos decepcionou, e não vai ser agora que ele irá nos decepcionar.
para que nós venhamos permanecer fiéis a Ele. Que venhamos passar, que venhamos enfrentar e passar por todas as coisas, mas fiéis a Ele. E também obediente a tudo aquilo que Ele tem direcionado a mim e a sua vida. Que nesse dia, eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos ser servos verdadeiros diante de Deus, porque isso não é uma história inventada, isso está nos livros de história, os feitos de Judas Macabeu, mas não foram os seus feitos, foram os feitos de Deus, de uma pessoa que confia em Deus. Como disse William Carey, espere grandes coisas em Deus, faça grandes coisas com Deus. Seja um homem, seja uma mulher fiel, obediente e confiante em Deus, em Jesus Cristo, porque Ele jamais nos abandonará. Ele não abandonou Pedro, Ele não abandonou Judas, e Ele não vai abandonar a mim e a sua vida. Confiemos nele e exaltemos o seu grande nome, em nome de Jesus. Amém.